aí, pessoal, beleza? Rapaziada, nesse vídeo eu irei falar sobre um tema bem de boa, um tema tranquilo, um tema que nem gera polêmica. Eu irei falar sobre o melhor armador da história da NBA. Tema de boa, né? Quase não vai ter discussão nos comentários, né? Quase não vai ter, né, guerra nos comentários. Vai ser bem de boa, né? Bem de boa. Bom, se fizessem essa pergunta para todos os fãs da NBA há 10 anos atrás, eu acredito que 99% iria responder Magic Johnson. O Magic Johnson era considerado, de forma unânime, há 10 anos atrás, o melhor armador da história da liga. Não existia discussão, não tinha concorrência. Ninguém ameaçava esse posto de melhor armador da história da NBA. E por quê? Porque o Magic, ele foi um fenômeno. O Magic foi um dos grandes gênios da história da NBA. O Magic foi sinônimo de magia. Até hoje ele é. Quando se fala de armador, de point guard, uma das primeiras imagens que vem na cabeça é o Magic Johnson. Porque realmente ele marcou seu nome na história da NBA de uma forma que poucos jogadores fizeram, que poucos armadores fizeram. Então, esse título de melhor armador da história da NBA era do Magic e ponto, acabou. Ninguém questionava o Magic Johnson há 10 anos atrás. Porém, nos últimos anos, um certo camisa 30 entrou nessa discussão, entrou nessa briga. O Stephen Curry, ele conseguiu ameaçar esse posto, esse título do Magic Johnson, principalmente depois do último título que ele ganhou com o Golden State Warriors, onde finalmente ele levou o prêmio de MVP das finais. Porque um argumento que as pessoas utilizavam para tirar o Curry dessa discussão de melhor armador da história era o fato do Curry nunca ter levado um prêmio de MVP das finais. Ele já havia conquistado 3 títulos, só que sem levar o MVP das finais. Só que depois desse quarto título, esse argumento caiu, porque o Curry, ele foi o cara do Golden State naquela campanha e foi o cara do Warriors nas finais contra o Celtics. E não à toa, levou o prêmio de MVP das finais, o primeiro MVP das finais. Então, esse argumento caiu por terra e o Curry entrou de vez na discussão de melhor armador da história. Hoje, não é absurdo dizer que o Curry é o melhor armador da história. Eu concordo, daqui a pouquinho eu dou a minha opinião. Mas não é mais loucura dizer que o Curry superou o Magic Johnson. Inclusive, é muito fácil encontrar fãs da NBA, e não tô falando nem torcedores do Warriors, tá? Tô falando fãs da NBA em geral. É fácil encontrar fãs que colocam o Curry como um top 5 da história, que colocam o Curry sendo um armador melhor do que o Magic. Alguns até colocam o Curry na frente do Magic em discussão de maiores jogadores da história. E aí, considerando todas as posições. Então, o Curry, ele entrou nessa discussão. Ele entrou nessa discussão. Você querendo ou não, o Curry entrou na briga. E, na minha humilde opinião, Curry e Magic se isolaram numa sala. Sabe? Quando se fala de melhores e até maiores armadores da história da NBA, tanto falando de qualidade quanto de grandeza, Curry e Magic estão
descolados dos outros. Na minha cabeça, quando se fala dessa discussão de melhor e maior armador da história, e lembrando que tem diferença entre melhor e maior, mas quando se fala de melhor e maior armador da história, na minha cabeça tem uma salinha onde tá Curry e Magic discutindo, e tem outra sala que tem Oscar Robertson, John Stockton, Steve Nash, o próprio Chris Paul, para mim, tá nessa sala. Isaiah Thomas tem que estar, entendeu? E vários outros armadores. Curry e Magic se isolaram nessa discussão. A discussão é entre os dois. E acabou. E acabou. E eu sei que é difícil, é até meio chato ficar comparando jogadores de diferentes eras, só que não tem como. Essas discussões existem e sempre vão existir. E nessa última semana, o Stephen Curry, ele reviveu essa discussão. Não é que ele reviveu, ele acordou essa discussão. Essa discussão estava ali, né, isolada, a galera estava esquecendo de discutir sobre o melhor armador da história, e o Curry, né, jogou essa discussão de novo, levantou essa discussão de novo. O Curry, ele participou do podcast do Gilbert Arenas, que é um ex-jogador, inclusive jogou muita bola no Washington Wizards, e no podcast o Curry, ele afirmou que ele é o melhor armador da história da NBA. A aspa do Curry foi a seguinte: sim, eu sou o melhor armador de todos os tempos. A discussão está entre Magic Johnson e eu, então sou eu. As comparações entre os atletas de diferentes eras são meio impossíveis, mas é uma das coisas mais divertidas dos esportes. Fazemos esses debates porque são divertidos, mas é claro que eu preciso responder que sou o melhor. Então o Curry cravou. Ele é o melhor armador da história. Cravou. Durante o podcast, ele e o Gilbert Arenas ficaram falando sobre isso. O Curry exaltou a carreira e os números absurdos do Magic Johnson, mas ele disse: eu sou o melhor de todos os tempos. Eu sou o melhor armador de todos os tempos. O Gilbert Arenas, inclusive, concordou com o Stephen Curry. O Gilbert, ele falou o seguinte, ó. Vou pegar aqui a aspa do Gilbert Arenas. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Ó. O Gilbert Arenas, ele falou o seguinte: nós podemos analisar estatísticas e assim analisar essa questão por horas. E eu não vi Magic jogar ao vivo, mas sei que não existem caras de 2,6 metros por aí tentando ser armadores. E, ao mesmo tempo, eu vejo cada criança em quadras de rua com o sonho de ser como Stephen Curry. A influência na posição é o ponto de desequilíbrio para mim. Eu olho para as estatísticas e fica difícil não apontar Magic como o melhor. Mas, ao ver as crianças e o basquete colegial atualmente, o debate ganha outra dimensão. A resposta é você, Stephen. Então, o Gilbert Arenas usou a influência que o Stephen Curry tem nos jovens hoje como argumento para defender que o Curry é o melhor armador de todos os tempos. Bom, quando a gente olha para as conquistas dos dois, realmente a gente vê o tamanho desses dois caras. É um debate muito bom. Por exemplo, o Curry. O Curry, até hoje, lembrando que o Curry ainda não se aposentou, né? O Curry ainda tem alguns bons 4, 5 anos aí na NBA, no mínimo. O Curry, ele tem 4 títulos, um MVP das finais, 2 MVPs de temporada regular, sendo que o Curry foi o único a ser eleito MVP de forma unânime. O único. Ele tem 9 seleções para o All-Star e 9 presenças em times ideais da temporada. Ele tem o recorde de mais bolas de 3 convertidas na história. Ele é disparado melhor arremessador de 3 de todos os tempos. E, na minha humilde opinião,
o Curry ele é responsável pela maior revolução que houve no jogo, tá? Para mim, a revolução que o Curry causou é a maior revolução da história do basquete. Se hoje todos os times do mundo têm a bola de 3 como uma das suas principais armas, é por conta desse cidadão chamado Stephen Curry, tá? É por conta desse cara. É por conta desse cara. Sabe, o Curry, ele é um revolucionário. Ele é um revolucionário e eu concordo com o Gilbert Arenas quando ele fala que muitos jovens estão moldando o seu jogo no Stephen Curry. Eu concordo. O Trae Young é o maior exemplo disso. O Trae Young, ele teve o Curry como a sua, sabe? Como seu modelo. Como seu modelo. Então, o Curry, ele é gigantesco e conquistou coisas enormes na NBA, assim como o Magic. O Magic, ele terminou a sua carreira, e é importante dizer que o Magic se aposentou de forma precoce por conta, né, da questão do HIV e tudo. Ele terminou a sua carreira com 5 títulos, sendo 3 vezes eleito MVP das finais. E detalhe, o primeiro foi o quê? Com 20 anos. O primeiro MVP das finais do Magic. Inclusive, esse título em cima do Philadelphia, que foi o primeiro título do Magic Johnson, nessa série contra os Sixers, o Magic teve, aí é uma opinião minha, a maior performance individual da história da NBA, que foi o jogo 6, onde ele jogou como pivô, substituindo o Kareem Abdul-Jabbar, e meteu 42 pontos, pegou 15 rebotes e distribuiu 7 assistências. Para mim, essa é a maior performance individual da história da NBA. Porque estamos falando de um armador de 20 anos, sabe? Jovem pra cacete, jogando como pivô, enfrentando um Philadelphia que era uma potência na época e com o peso de substituir o Kareem Abdul-Jabbar, que na época era o melhor jogador da NBA. Então, para mim, o Magic teve a maior performance individual da história da NBA, tá? Então, 5 títulos, 3 MVPs das finais, 3 MVPs de temporada regular, 12 seleções para o All-Star Game. O Magic, ele, se a NBA é o que é hoje, é por conta do Magic Johnson, sabe? O Magic, ele mudou a imagem da NBA na década de 80. Ele fez as pessoas amarem assistir a NBA. Porque o Magic, ele era tão brilhante, ele era tão genial, era tão, com perdão, né, do trocadilho, era tão mágico assistir o Magic, que as pessoas que não gostavam de basquete, que não assistiam muito a NBA, porque a NBA na época era meio marginalizada e tudo, as pessoas começaram a assistir por conta do Magic. Então, se a liga é o que é hoje, se a NBA tem o tamanho que tem hoje, é por conta desse cara. É muito por conta desse cara. Sabe? O Magic talvez tenha sido o primeiro superstar da NBA. Sabe? Foi o grande boom midiático da NBA. E aí depois veio Michael Jordan, LeBron, o próprio Curry. Mas o Magic foi o cara. Ele foi o pioneiro. E o Magic também, ele é responsável por uma revolução na posição. Até a chegada do Magic, não existia a possibilidade de um cara de 2,6 metros jogar como armador. Depois dele, apareceu o LeBron. O LeBron, ele fala que uma das grandes influências dele é o Magic Johnson. Se o LeBron hoje pode jogar como armador, é por conta do Magic. Sabe? Se surgiram jogadores como Ben Simmons, se surgiram jogadores como o próprio Giannis, que atuam como armadores em vários momentos, é por conta do Magic. Não tinha isso. Sabe? E, na minha opinião, o Magic é o melhor passador da história da NBA. Para mim, ele é o jogador, o maior QI
de basquete da história da NBA é desse cidadão chamado Magic Johnson. Então, o Magic é enorme, é colossal, assim como o Curry. São dois monstros. São dois monstros. E para mim a discussão de melhor armador de todos os tempos está entre esses dois e acabou. E acabou. Agora, eu concordo com o Curry quando ele diz que ele é o melhor armador de todos os tempos. Eu não concordo. Mesmo eu achando o Curry gigante e tecnicamente um jogador que, assim, nunca vimos um cara como o Curry, eu não consigo colocar o Curry na frente do Magic nessa discussão. Tanto de melhor como de maior. Em nenhuma dessas duas discussões eu consigo colocar o Curry na frente do Magic. Sabe? Porque para mim o Magic, ele representa o que é um point guard. O que é um armador. Eu sei que a posição mudou, eu sei que o jogo evoluiu muito por conta do Curry, mas quando se fala de armador, eu vejo o Magic. E por tudo que esse cara fez, pela magia desse cara, pelos passes desse cara, pela forma com que ele organizava o time, pela forma com que ele comandava o show que era o Lakers na época, eu não consigo não colocar o Magic como o melhor armador de todos os tempos. Para mim é ele. Tem uma estatística, só para ilustrar um pouco essa questão de impacto no jogo, tem uma estatística muito interessante do Basketball Reference, que é a seguinte, eles pegaram ali banco de estatísticas e tudo, e conseguiram estipular o número de títulos que um jogador daria, em média, para todas as franquias da NBA. Por exemplo, se coloca o Magic Johnson em todas as franquias, quantos títulos, em média, ele daria para a franquia? Nessa estatística, o Magic daria 2,4 títulos para todas as franquias. Ele conquistaria, em média, 2,4 títulos em todas as franquias. O Curry, 1,84. 1,84. Isso só mostra o quão enorme é o Magic Johnson. O impacto que esse cara tinha em quadra era surreal. Era surreal. O Curry não tem um impacto? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Pelo amor de Deus, o Curry, ele tem um impacto enorme. Enorme. Só que o Magic, pra mim, ele era mais impactante. Era mais impactante. E se a gente for comparar atributos, né, como fã de RPG, eu gosto de falar sobre atributos, eu acho que o Magic leva vantagem. Por exemplo, o Curry. No que o Curry é melhor do que o Magic? Drible, talvez. Trabalho sem bola. E, obviamente, bola de 3. O Magic, ele era mais atlético. Para mim, o QI de basquete do Magic maior do que o do Curry. Já que o Curry é um gênio, mas o Magic era mais genial. Como passador, para mim não tem comparação. Não tem comparação. Sabe? Aquele fator showtime é o Magic. Criatividade é o Magic. Sabe? Infiltração, Magic. Defesa, Magic. Magic era um puta defensor. Então, assim, eu ainda não consigo colocar o Curry na frente do Magic nessa discussão. Mas eu não acho nem um pouco absurdo quem coloca. E esse é o ponto. E esse é o ponto. O Curry, ele é tão absurdo que ele se colocou numa posição onde ele pode ser considerado um armador melhor do que o Magic Johnson. Coisa que há 10 anos atrás era impossível alguém conseguir. Nomes como Oscar Robertson, John Stockton não conseguiram ser colocados acima do Magic. O Curry consegue. Eu não coloco. Mas tem muita gente que coloca. E tem argumento para defender. Então, eu sei que é chato, eu sei que é meio impossível comparar jogadores de épocas diferentes,
Só que o Curry, ele se colocou nesse debate. Ele se colocou nesse debate. Isso só mostra o quão enorme é esse cara. Mas para mim, o Magic ainda é o melhor armador da história. Pelo menos é a minha visão. Bom, eu sei que muitos de vocês vão discordar de mim. Eu sei que muitos de vocês vão achar que eu tô babando o ovo do Magic. Alguns vão achar que eu estou hateando o Curry, que é uma grande bobagem, mas tudo bem você pensar assim. O que eu quero de verdade é gerar essa discussão. É gerar esse debate. Comenta aqui. Independente se você concordar ou não com as coisas que eu falei, eu quero que você dê a sua opinião. Quem é o melhor armador de todos os tempos na sua visão? É o Curry ou é o Magic? E argumente. Dê argumentos, que eu acho que isso faz o debate ficar muito rico. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço. E que comecem, né, as discussões. Que comece a guerra nos comentários. Ih, rapaz. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.